Quero convidar vocês a sentar. Irmãos, hoje nós vamos refletir. A mensagem de Jesus para nós está na primeira carta de Paulo a Timóteo. Então, queria convidar vocês a acessarem as suas Bíblias ou abrirem elas. Irmãos, nós sabemos que essas cartas, a primeira e a segunda, Paulo escreveu no fim da vida dele, nos últimos 5 anos de vida dele. A segunda carta, mais para o final ainda, nos últimos 2 anos ali, quando ele já estava preso em Roma, onde ele foi morto. E essa carta, irmãos, essas cartas, elas são chamadas cartas pastorais, porque vocês vão ver que o apóstolo enviou instruções para Timóteo, que era um pastor, e também era um discípulo dele. Porém, irmãos, essa carta, ela contém direções para Timóteo, para que Timóteo instruísse outros, mas também para que ele fosse instruído. Então essa carta, da mesma forma, chega até nós desse jeito. Ela é uma instrução para nós, mas para que também a gente instrua outros a caminharem nessas verdades. E eu chamei a mensagem de hoje de honre a Deus com a vida e com o ensino. Irmãos, honrar é uma palavra que está meio fora de moda. Não só a palavra, mas a atitude também tem ficado fora de moda. E não deveria ser assim com a gente. Os cristãos precisam ir atrás de honrar, especialmente honrar a Deus. A palavra honrar significa você dar crédito, você homenagear, você reconhecer o que Deus faz, mas ao mesmo tempo significa você respeitar e você acatar as direções que Deus dá. Essa palavra é bem entendida quando a gente lê o mandamento honre o teu pai e a tua mãe. Isso significa não só reconhecer e homenagear e honrar dessa forma, mas também de se submeter, de ouvir e valorizar na prática aquilo que é dito. E eu queria que nós então estivéssemos lendo o primeiro capítulo de 1 Timóteo, começando por esse texto, os versículos 18 e 19, em que Paulo escreveu assim: essa é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então ele está dizendo: Timóteo, tu precisa manter um padrão, tu precisa manter a saúde espiritual e ensinar outros a viverem isso, porque no meio dos cristãos, no meio da igreja, tem alguns que têm abandonado as boas práticas e inclusive naufragado na fé, regredido na fé, se perdido na fé. E interessante como a gente percebe isso claramente no nosso meio cristão hoje. Agora Jesus está nos chamando para que nós sejamos aqueles que permanecem saudáveis, espiritualmente, firmados na verdade da palavra de Deus, mas não só isso, que ensinam outros a andarem dessa forma. Então essa carta é para nós, irmãos. É para a Igreja Batista Passo da Areia. Vocês precisam ser uma referência do ensino saudável das Escrituras, da palavra de Deus. Interessante que ali no capítulo 4, eu vou ir para o 4, depois eu vou voltar. No 4, versículo 16, o texto diz assim: atente bem, na outra versão diz, cuide da própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Então cuide da tua vida e também do ensino, da doutrina, para que tu possa ajudar a ti mesmo e também ajudar outras pessoas a permanecerem salvas, a permanecerem sadias, a permanecerem bem espiritualmente e no resto da vida. Então, irmãos, ele estava encorajando
Timóteo a cuidar de si mesmo primeiro. Lá na segunda carta, tem um versículo que fala uma coisa bem parecida, mas usa outras palavras. 2 Timóteo 2,15 diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, o convite é para que eu e você, nós nos apresentemos diante de Deus, nos apresentemos para Deus como alguém que não tem do que se envergonhar. Nós, muitas vezes, estamos preocupados em nos apresentarmos ou nos comportarmos de certa forma, preocupados com alguém para quem eu vou me apresentar. Algumas vezes eu estou preocupado em seguir as leis só se o fiscal estiver por ali, daí eu me apresento andando na velocidade certa. Daí eu me apresento pagando o imposto certo. Se o fiscal estiver por ali, então eu me apresento para o fiscal. Irmãos, o texto está dizendo que você precisa se apresentar para Deus. Se você se apresentar para Deus, hoje, o que Ele vai dizer, como a Tati já estava falando, se você se apresentar para Deus dirigindo, como Ele vai te avaliar? Você precisa se apresentar para Deus. Eu e você precisamos buscar nos apresentarmos para Deus. E de forma que a gente saiba que estamos no caminho certo, no que o Senhor deseja que a gente faça. E depois ele disse que nós temos que também nos apresentarmos diante de Deus como pessoas que manejam bem a palavra de Deus, que não são levados por qualquer pregador fajuto. São pessoas que conhecem a palavra de Deus e ensinam a palavra de Deus, e porque ensinam, aprendem ainda mais. Então, pessoas que não têm do que se envergonhar, cuidam da própria vida, mas também cuidam do ensino, como ele falou para Timóteo. Cuidam da doutrina, se dedicam à doutrina e ao ensino. Então, irmãos, o texto ali de 2 Timóteo continua. Aliás, voltando um pouco em 2 Timóteo capítulo 2, ele disse algo que eu já tinha lido algumas semanas atrás. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Então nós precisamos lembrar, irmãos, que nossa maior meta de vida é honrar a Deus. E nós temos que nos preocupar, porque nós muitas vezes honramos a Deus com nossas palavras. Nós fizemos aqui muito isso hoje. E nós falamos para cá e para lá que Jesus é o número 1 em nossa vida, mas depois na nossa prática, a gente não tem tempo para orar, e nem para jejuar, e nem para estudar as Escrituras. Nós acabamos nos tornando aqueles filhos que dizem para o pai: eu te amo, eu entendo que tu tem ensinos preciosos para mim, que tu fala o correto, eu gosto do que tu me mostra, que tu me ensina, só que quando eu me viro, eu me esqueço do que foi ensinado e eu não faço nada do que foi me pedido. Então o pai fica com o sentimento de, na verdade, não valorizou, né? Na verdade não dá valor. Então, irmãos, nós precisamos nos preocupar em, de fato, honrar Jesus na prática, de sermos aquelas pessoas que honram a Deus com a própria vida, porque a gente ensina muito mais com o que a gente faz do que com o que a gente fala. Agora, falar é fundamental também, mas nós temos que ter certeza de que o que a gente vive fala mais alto do que o que a gente fala. E eu ouvi, há umas semanas atrás, uma preocupação de um pastor, que é minha também, que é a seguinte: nós precisamos com nossa vida mostrar um engajamento, uma dedicação a Jesus de alto nível. Porque se nós mostrarmos para os nossos filhos que buscar Jesus é uma coisa ocasional, uma coisa opcional, sabe o que os nossos filhos vão ensinar para os seus netos? Que buscar Jesus não precisa, é desnecessário, é dispensável. Porque nós estamos diminuindo o nível. Nós temos, irmãos, que buscar mais do que as pessoas que nos ensinaram a buscar Jesus estavam buscando. Para que os nossos filhos busquem ainda mais, e os nossos netos busquem ainda mais. Nós precisamos puxar essa régua para cima. Nós precisamos mostrar com a vida, não só com a palavra, com a vida, de que nós honramos a Deus, e essa é a nossa maior missão aqui na terra. E isso precisa ser prático, irmãos, porque a palavra, ela não
se sustenta quando o nosso estilo de vida não acompanha o que a gente fala. Então nós precisamos muito, irmãos, sermos aqueles engajados em honrar a Deus, e Jesus mandou uma carta para nos encorajar. Nós cristãos somos chamados para o cuidado com a própria vida e com a pregação do ensino de Deus. E nós queremos muito viver novos níveis espirituais, viver mais do sobrenatural de Deus, viver mais do que o Jesus tem sonhado para nós. Agora, irmãos, esses novos níveis envolvem isso, honrar a Deus com o que eu já sou e já tenho. Então eu preciso me dedicar a usar o que eu já sei, o que eu já tenho, os recursos, a energia que eu tenho, para honrar mais a Deus. E isso vai me levar a novos níveis e vai permitir que Jesus, então, confie mais recursos espirituais nas minhas mãos. Porque eu estou usando bem e de maneira crescente o que eu já tenho. Então, irmãos, o desafio é que nós usemos o que nós temos hoje de uma maneira mais profunda na direção de Deus. Eu gosto daquela parábola dos talentos de Mateus 25, que quando Deus volta, né, e fala com aqueles que tinham administrado bem os talentos, as moedas que tinham recebido, ele diz: vocês administraram bem o pouco que vocês tinham, agora eu vou colocar vocês sobre o muito. Agora eu quero dar mais coisas para vocês administrarem, porque vocês foram pessoas que me honraram com aquilo que tinham. Então esse é o desafio, irmãos, que Jesus está fazendo para nós hoje, nesse domingo de ceia. Que nós saímos daqui decididos a usar melhor, para honrar mais a Deus, aquilo que nós já somos e já temos. E honrar, meus irmãos, envolve então esse agir. E aí veio uma pergunta, que eu acredito que é uma pergunta para nos ajudar nessa reflexão, que é a seguinte: o que eu já sei que é bom? Que o que eu acho que é bonito já, que eu acho que é correto, mas eu não tenho feito? O que eu acho que é de Deus, mas eu ainda não tenho feito? A minha prática não está de acordo com o que eu sei que é bom nessa área. Jesus quer nos convidar a pensar sobre isso e a mudar. Agora, irmãos, João 14, 21 diz assim: Jesus disse: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. É aquela coisa que eu estava explicando sobre o filho que ama o pai, né? Quando o filho obedece, então ele mostra que de fato honra, que de fato ama, né? Isso Jesus disse. E ele seguiu dizendo: aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Esse vai passar a enxergar melhor, a viver mais do meu sobrenatural. Agora, eu preciso lembrar a cada um de nós que obedecer só é possível pelo poder de Deus. Então não é pessoas muito motivadas que obedecem, são pessoas muito dependentes de Jesus é que obedecem. Então vai depender de nós irmos até Jesus com arrependimento, com pedido de perdão e com busca, pedido de restauração dessas áreas que precisam de mudança. Então, irmãos, nós precisamos lembrar disso, que a vida cristã não é só a ida para o céu que é de graça, por graça de Deus. Nós precisamos também viver pela graça de Deus, na dependência de Deus, porque nós não conseguimos melhorar nada. Nós lemos aqui esse texto de quem obedece é que ama, em João 14. E em João 15, 5 tem aquele versículo que nós temos lido tantas vezes, quando Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, irmãos, isso precisa ser uma clareza para nós. A gente só consegue mudar algo no nosso caráter, nos nossos hábitos, se nós colocamos isso diante de Jesus em oração. Se nós colocamos em confissão de pecados, em arrependimento e clamor por transformação. Inclusive o nosso coração. Só Jesus tem poder para transformar. Então, dito isso, irmãos, queria que a gente seguisse lendo essa carta e entendêssemos algumas coisas bem práticas que Paulo escreveu para Timóteo, que vão nos ajudar aqui. Vai ser um encorajamento nós vermos esses alvos, para que a gente identifique áreas da nossa vida e a gente passe então a falar com Jesus sobre esses alvos, sobre esses mandamentos que quem sabe eu não esteja cumprindo e que eu preciso de arrependimento e de restauração. Então, 1 Timóteo capítulo 2,
o texto diz assim, versículo 1 em diante. Antes de tudo, e isso é importante, esse antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Então esse texto diz, só tem um que você pode recorrer espiritualmente, que é Jesus, o próprio Deus. Só tem esse. Não recorra a mais ninguém, a nenhum ser espiritual além de Jesus. Só Ele é mediador. E, além disso, o meu desejo é que todos vocês estejam na prática da oração. E orem por todas as pessoas, ele diz. Orem pelos governadores. Orem pelos líderes políticos de vocês. Orem por todas as pessoas que precisam ser salvas, porque é o desejo de Deus que todas as pessoas sejam salvas. Tem um encontro com Jesus. Então, orem. A primeira direção dele para Timóteo foi, antes de tudo, orem. Antes de tudo, orem. Criem uma cultura de oração por todas as pessoas, especialmente os que precisam ser salvos. Orem. Essa é a cultura principal de tudo. Então, o cuidado com a oração vem antes de tudo, como ele mesmo falou. Agora, irmãos, no capítulo seguinte, capítulo 3, ele vai dar algumas direções bem específicas para nós. E eu queria ler contigo primeiro os versículos que vêm depois das direções, que é o 14 e o 15, que diz assim: escrevo-lhe essas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se. Destaque aqui, como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus, do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, irmãos, a Bíblia, ela é sobre comportamento. Ela é sobre dar alvos de como nós devemos nos comportar. E nós precisamos estar sempre deixando que Deus nos desafie sobre isso, irmãos. Eu sei que há uma coisa assim de extremos no nosso meio cristão. Algumas igrejas vão para um extremo que tudo é sobre pecados. A vida é falar sobre pecados, apontar erros e tudo mais. E aí as pessoas acabam vivendo um evangelho falso, porque é só baseado na lei, é baseado no legalismo. Outro extremo comum nos dias de hoje é termos uma igreja que ninguém pode entrar no desconforto de se meter na vida de alguém, né? Não, deixa assim, está todo mundo feliz, cada um se vê com Deus, né? Não vamos falar sobre como se comporta, como não se comporta. Irmãos, a disciplina na igreja é uma coisa bíblica, tanto que você vai ver uma carta como essa, dizendo, olha, eu quero que tu ensine os camaradas lá como eles devem se comportar. E você fala com eles, e mostra o caminho, e cuida de ti mesmo também. E eu vou te dizer aqui as direções que tu precisa tomar. Então, irmãos, a Bíblia inclui isso. Nós precisamos fazer tudo isso com amor, com graça, mas é uma necessidade que a Bíblia nos desafie a mudar de comportamento, a aprimorar o nosso comportamento, nossa mente e nossas atitudes. Então, o desafio aqui é nós ouvirmos isso e tentarmos deixar que o Espírito Santo fale com a gente sobre como nos aprimorar. Então, o cuidado com a santificação, que é esse aprimoramento, né, é muito importante para a nossa saúde espiritual. Então, irmãos, é uma questão de honrar a Deus, sim, mas também é uma questão, irmãos, de saúde para nós. Honrar a Deus é uma questão de sobrevivência, de saúde. Se nós andarmos no pecado, nós vamos adoecer em todas as áreas da nossa vida. Nós vamos de mal a pior emocionalmente, fisicamente, familiarmente, relações, tudo mais. Não vai bem se nós não estivermos na busca da santificação, que é nos aprimorarmos no comportamento que Jesus espera de nós. Então, a partir daí, nós vamos ler então o capítulo 3, e aqui eu quero fazer um destaque que é o seguinte:
O capítulo 3 foi dedicado a falar direções para dois tipos de pessoas: os bispos e os diáconos. Os bispos são os pastores. A gente mudou o nome, a gente chama de pastores, né? Então, os bispos são os pastores. E os diáconos é um outro tipo de liderança que hoje a gente não usa esse nome mais, né? Mas aqui na Passo da Areia, por exemplo, os líderes de ministérios são os diáconos, que cumprem a função de diáconos. São líderes da igreja local. Então, irmãos, esse texto está dirigido para pastores e diáconos. Mas a gente precisa entender, irmãos, o seguinte: esses princípios, eles são pré-requisitos para alguém ser pastor ou diácono. Isso significa o seguinte: se o sujeito não está vivendo isso, então a gente precisa retirar ele desse cargo. A gente precisa ajudar ele a deixar esse cargo, porque é uma exigência bíblica que ele viva isso para estar nesse cargo. Mas isso também são princípios para que todo cristão persiga, para que todo cristão viva. E vocês vão ver como muitos deles se repetem em outros textos bíblicos. Por exemplo, ali no capítulo 3, é usada a palavra irrepreensível, dizendo que o pastor precisa ser irrepreensível. A mesma palavra é usada no capítulo seguinte, no 4, falando que as viúvas também devem ser irrepreensíveis. Então, irmãos, são princípios que todo cristão vamos dizer assim, orientado a viver, mas que o pastor e o diácono precisam, para permanecer nesses cargos, viver. Então eu quero ler contigo 1 Timóteo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico, não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Eu queria, irmãos, hoje pegar alguns elementos desses e trazer para que nós demos uma olhada neles e que nós entendamos se nós estamos indo, como nós estamos indo bem nisso. O primeiro termo, está no versículo 2, é o irrepreensível. E ser irrepreensível é ser bom exemplo. Como assim? Principalmente na transparência e na busca por Jesus. Também vai ser uma consequência disso, ter uma vida pública organizada. Então, o pastor, ele não é o sujeito que não peca, não é o sujeito que não erra, mas é o sujeito que é transparente, não é um personagem, não faz de conta que é perfeito. E além disso, ele é uma referência de quem busca Deus, se arrepende, confessa pecados, está buscando a restauração com afinco, com vontade, com dedicação. E além disso, ele tem uma vida pública organizada. Ele, no que diz respeito ao que é visual, ao que é visível, ele está bem organizado. Então, irmãos, nós precisamos entender que ser bom exemplo é perfeito. Pelo contrário, se você quiser ser perfeito, você vai ficar escondendo coisas, botando embaixo do tapete. E isso aí não vai ser bom. Isso não é bom. A pessoa, ela é, como dizer, um bom líder quando as coisas ruins aparecem. E de propósito aparecem. Não porque é descoberto.
porque ele quer falar, quer ser restaurado, quer confessar os pecados uns aos outros para ser curado. Então, irmãos, dentro de casa, eu vou ser bom líder se eu falar sobre minhas falhas. Porque daí os que estão sendo discipulados por mim também vão dizer, bom, então nós também queremos falar sobre nossas falhas, também queremos começar a confessar nossos pecados, queremos ser pessoas de verdade, né, e buscar em Jesus a restauração. Então, o irrepreensível passa por isso. Não sermos personagens, mas sermos pessoas reais. E sermos exemplo, referência de busca por Deus. Depois, uma parte do texto vai falar, no versículo 6 e no 10, que o líder ali não deve ser alguém recém-convertido, porque pode cair em soberba, mas também, irmãos, por causa de uma outra coisa que ele diz no versículo 2, que o líder precisa ser sóbrio e prudente. O que é sóbrio? Sóbrio é alguém que não age de maneira inconsciente, não age por impulso, não sai do sério, não sai do normal. É uma pessoa que não age por impulso. E o prudente é aquele que calcula os riscos, é aquele que toma cuidado, não é aquele que simplesmente se descontrola. Então, nós precisamos pensar, irmãos, nós temos sido sóbrios e prudentes ou nós temos sido impulsivos e descontrolados? Nós precisamos de ajuda do Espírito Santo para nossas falas serem falas prudentes, sóbrias, nossas atitudes, mas também nossos pensamentos, porque a Bíblia diz, irmãos, que se nós pensarmos errado, nós estamos cometendo pecado. Ele diz que se eu odeio alguém, eu já estou em pecado. E se eu penso de maneira impura sexualmente com relação a alguém, eu também cometi pecado. Então eu preciso ser controlado, prudente, sóbrio, até nos meus pensamentos. Então que Jesus nos ajude a reconhecermos isso hoje, pedimos ajuda para sermos melhores nessas questões. Outra parte do texto vai falar sobre ser hospitaleiro, versículo 2 e 3, amável e pacífico. Hospitaleiro é o contrário de isolado, de egoísta. Irmãos, o isolamento, e eu queria falar aqui para os homens especialmente, não é de Deus. Isolamento não é de Deus. Deus quer que nós estejamos falando e crescendo juntos, que nós estejamos afiando um ao outro, falando de sentimentos, falando do que estamos vivendo, confessando pecados e crescendo juntos. E nós estamos numa sociedade que tem trabalhado para isolar as pessoas, para isolar os nossos adolescentes, nossas crianças, nossos jovens. E isso não é de Deus, meus irmãos. Nós precisamos lutar contra o isolamento, precisamos ser pessoas hospitaleiras, pessoas que gostam de estar com outros, entendem a importância de estar com outros. Então nós precisamos viver a hospitalidade, irmãos, a convivência. Sobre o amável e o pacífico, o amável é o contrário de uma pessoa estourada. O amável é o sujeito que também, de certa forma, ele consegue controlar os seus sentimentos. Ele não anda sempre com aquela atitude de guerra. E da mesma forma, o pacífico, ele é o sujeito que quer a reconciliação, que trabalha pela paz. É o contrário daquele sujeito que está sempre pronto para brigar. Então, amável ali, meus irmãos, e pacífico são muito parecidos. E nós precisamos ser pessoas assim, irmãos. Nós estamos com escassez dessas pessoas por aí, irmãos. As pessoas andam espumando no trânsito. As pessoas andam sempre com o pavio ali curto. Qualquer coisa é estouro, qualquer coisa é briga, qualquer coisa estou bravo, estou injustiçado, é um absurdo o atendimento. Irmãos, nós precisamos ser pessoas pacíficas, pessoas amáveis. A sociedade clama por pessoas amáveis e pacíficas. Então que Jesus nos ajude, irmãos. No versículo 3 diz, não violento. Que nós possamos ser pessoas pacíficas, irmãos. Que nós oremos por isso hoje. Sermos pessoas amáveis e pacíficas, que levam a paz de Jesus. Outro item ali das listas, aparece tanto para o pastor quanto para o diácono, é não apegado ao vinho. Nós sabemos, irmãos, que lá em Efésios 5,18 diz que a embriaguez é pecado. Que você tomar vinho e perder a consciência por causa disso é pecado. Agora, irmãos, nós precisamos também
dá uma olhada em Romanos 14, que lá fala que se o que eu faço leva alguém a pecar, influencia alguém mal, isso também é um pecado. Eu cometo um pecado de influência. E eu queria, meus irmãos, que nós tivéssemos uma convicção aqui. Se eu vou usar alguma bebida alcoólica, eu preciso ter certeza de que eu não estou influenciando mal ninguém. E isso, irmãos, é delicadíssimo. Eu conheço um irmão que anos atrás, ele estava lá colecionando as suas fichas do Alcoólicos Anônimos, mostrava para mim, olha só, essa aqui é de tantos anos que eu estou vencendo. Ele veio dizer assim, Eduardo, vivi uma situação difícil lá no mercado. O que foi? Cheguei no mercado, fui cumprimentar um irmão, e o irmão estava botando umas bebidas no carrinho, e aí ele ficou muito constrangido quando me viu. E daí, para não deixar o irmão tão constrangido, eu fui lá e peguei uma também. E aí, depois eu devolvi, eu não comprei, eu continuo firme e tal, não sei o quê. Irmãos, e agora, irmãos, nós precisamos ficar livres, irmãos, de postar bebida alcoólica na internet. Porque nós não sabemos aonde que aquele tintim, né, vai chegar, irmãos. Nós não sabemos quem vai influenciar. E se eu pudesse dar um conselho para vocês, irmãos, evitem a bebida alcoólica. Os estudos saem cada vez mais aí, estudos científicos dizendo que o negócio faz mal em qualquer nível, em qualquer quantidade, faz mal para o cérebro, faz mal para os neurônios. Então, meu irmão, se eu fosse deixar um conselho para ti, evita esse troço. Não traz grandes vantagens, não traz nada de bom. Então, meus irmãos, cuidado com a questão do vinho e bebidas alcoólicas. O outro texto diz, não apegado ao dinheiro. Não apegado ao dinheiro. O dinheiro, irmãos, é um vício embriagante também. Tira as pessoas do sério. Faz as pessoas esquecerem o mundo espiritual. Faz as pessoas se perderem em muitas coisas. É interessante que nós estamos falando no capítulo 3 e o capítulo 6 traz aquele texto muito conhecido de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Na mesma carta. Porque o dinheiro, irmãos, é algo complicado. Tá, e aí o sujeito que não é apegado ao dinheiro, o que ele faz? Ele prioriza o espiritual. Ele prioriza o espiritual. Ele tem tempo para Jesus. Ele está focado nisso. Ele é uma pessoa que não está apegada ao dinheiro, não é a primeira coisa que ele pensa, não é o foco principal da vida dele. Então ele está focado nas coisas espirituais, crendo que Jesus é que dá o sustento. Então ele está procurando o equilíbrio junto com Jesus, sobre como dosar essas coisas. Né? E entra aí, meus irmãos, a questão do dízimo. Nós sabemos que o dízimo é mandamento, nós não temos dúvidas sobre isso. Nós entendemos no Novo Testamento vários textos que nos encorajam a sermos dizimistas. E é interessante a gente olhar lá Provérbios, capítulo 3, que vai dizer o seguinte, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Irmãos, o texto está dizendo que nós devemos honrar a Deus com nossos recursos, com os primeiros recursos. Então, o sujeito que não é apegado ao dinheiro, mas que prioriza o espiritual, sabe o que ele faz? Ele primeiro dá o dízimo e depois ele vê o que faz com o resto. Isso é priorizar, irmãos, isso é não ser apegado ao dinheiro. E eu quero dizer, irmãos, que eu tenho certeza, nossas vidas espirituais dependem de nós sermos dizimistas, é um mandamento do Senhor para nós. Eu não vou ter tempo aqui para desenvolver esse assunto, mas pode procurar os melhores teólogos sobre o assunto e eles vão dizer isso, irmãos. Não existe uma teologia que prove que o dízimo caiu, ficou no Antigo Testamento. Uma teologia saudável não diz isso. Então, irmãos, nós precisamos entender e praticar. Uma pergunta, irmãos, que é importante a gente fazer. Será que se eu não der o dízimo, eu vou ficar mais seguro financeiramente esse mês do que se eu obedecer a Deus e der o dízimo? Será que essa mentalidade passa por nós? Se passa, irmãos, ela não é sábia. Nós precisamos entender que se eu der o dízimo primeiro, eu vou ficar mais seguro do que nunca, financeiramente falando, porque eu coloquei o que Deus me pediu primeiro. Então nós precisamos, irmãos, mudar a nossa mente, aprimorar a nossa mente e a nossa prática nessa questão do dinheiro.
Sermos generosos com a obra de Deus e com as pessoas. Outra coisa que o texto traz, irmãos, pessoa de palavra e livre de lucros desonestos. Eu tenho cumprido o que eu falo, o que eu prometo? E isso pode se refletir em vários detalhes, irmãos. Eu já convivi com algumas pessoas que estavam sempre prontas para dizer sim. Tu dizia, fulano, vamos fazer tal coisa, nos ajuda? Sim, tá comigo, estamos juntos. Só que o cara não aparecia. E daí já sabia, né? O cara ali, ele vai dizer que sim, tá? Mas, cara, esquece, porque quando ele diz sim, não é sim. E, meus irmãos, nós precisamos ser pessoas de palavra. Nós precisamos começar a cumprir os horários. Eu prometo que vou me encontrar às 2h, não é às 2h15. Eu preciso ser uma pessoa que a palavra tem peso, que eu cumpro o que eu digo, especialmente com minha família, irmãos. Eu não posso ficar sem palavra com minha família, descrédito com minha família. Isso vai se refletir, ele fala lucros desonestos, com relação às leis. Eu preciso pagar impostos, irmãos. Eu preciso fazer o que a lei diz, respeitar as leis, pagar os impostos, pagar as minhas contas. Eu deixar de pagar minhas contas, como a Tati estava dizendo aqui, eu entrar em dívidas, eu prometi que ia pagar a parcela e não pago, é um pecado, irmãos. Traz problemas espirituais para nós. Se nós estamos endividados, nós precisamos priorizar o pagamento dessas dívidas, porque é um problema espiritual. Romanos 13, o mesmo texto que diz que a gente deve cumprir as leis, diz, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. E ele cita ali impostos, honra e tudo mais, deem a quem é devido. Então, irmãos, nós precisamos cuidar e pedir ajuda de Deus com as dívidas. Nós precisamos ser pessoas que não têm dívidas financeiras. Outra questão que o texto traz, no versículo 2 e no 12, fala que eles deveriam ser maridos de uma só mulher, deveriam ser fiéis às suas esposas, né? E aqui vem um tostão aqui de uma questão aqui, né? Que esse é um versículo que nos mostra que o ministério pastoral é para homens, porque como que uma mulher vai ser marido, né? Então, fecha parênteses. Esse é um dos versículos que nos ajudam a entender essa questão. Outra questão, irmãos, que isso envolve ser casado, e casado, biblicamente, nós entendemos que é algo espiritual, algo emocional e algo físico. E isso envolve então o que, irmãos? Logicamente, envolve uma cerimônia cristã, uma cerimônia espiritual e também o registro civil, porque a lei local diz, a lei brasileira diz que se você for casado, você precisa registrar isso em um cartório. Então nós entendemos que biblicamente a pessoa casada, ela fez essas duas coisas. Ela fez algo espiritual, uma cerimônia cristã e também se casou no civil. Mas dentro disso, irmãos, a pureza sexual não é só se eu estou tendo relações sexuais com outra pessoa. A pureza sexual passa pelo que eu estou vendo na internet. Como que eu estou olhando para outras pessoas do sexo oposto. A Bíblia diz que os meus pensamentos podem ser um adultério no meu casamento. Então eu preciso cortar essa grama bem baixa. Eu preciso aumentar o padrão de santidade e de pureza com a minha mente. Isso vale para os solteiros. Quem não é casado precisa estar vivendo a pureza sexual nessa questão. Livre de pornografia, livre de imagens e fotos que causem cobiça sexual, nós precisamos confessar e pedir ajuda de Jesus para viver em pureza, em santidade nessa área. Outras questões, respeitável, diz o versículo 2, boa reputação com os de fora, diz o versículo 7, e digno, diz o versículo 8. Essa boa reputação com os de fora significa uma boa reputação bíblica, não o padrão do mundo. Eu não quero ficar bem com o padrão do mundo. Eu preciso ter uma boa reputação bíblica diante das pessoas de fora. E, irmãos, a postura que eu tenho no presencial ou na internet precisa de muito cuidado. Eu preciso ver como que eu me posiciono, se eu me posiciono como cristão ou se eu me posiciono como um qualquer,
nas minhas conversas, tanto presenciais como internet, eu preciso ter o cuidado, eu preciso lembrar desse texto que diz que eu preciso ter boa reputação bíblica com relação aos de fora. E, meus irmãos, muito cuidado com isso. Na internet, entrar em debate, discussão, as pessoas se perdem na internet, parece que as pessoas enlouquecem, saem da casinha quando entram na internet. Nós precisamos dar bom testemunho, irmãos, no presencial e na internet. Cuidar com o que a gente posta, o que a gente fala, o que a gente escreve. Perguntar se eu estou me apresentando para Jesus ou para a galera. Estou querendo agradar quem? Estou querendo me apresentar para Jesus ou me apresentar aqui na rede social? Então, irmãos, cuidado com isso. Cuidado com a forma de vestir, tanto no presencial e especialmente na internet. A Bíblia diz que a coisa sensual é só para pessoas casadas, o sexo é só para pessoas casadas. Então a sensualidade, para quem que eu me visto de forma sensual? Só para minha esposa, só quando ela está vendo, ninguém mais pode ver isso. E quem é solteiro, quem não é casado, não pode sensualizar com ninguém. Então eu não posso sensualizar na internet, e mesmo que eu não esteja sensualizando, eu preciso ter cuidado com as roupas que eu visto, se não estão muito curtas, se não está mostrando demais, se não está de um jeito que não deveria estar, se eu estou me apresentando para Jesus ou não. E, irmãos, cuidado, porque o que você posta na internet, por mais que você diga, não, na minha rede social tem poucas pessoas que eu confio, o que você postar ali, uma dessas pessoas, botar para fora, vai rodar o mundo. Você precisa postar na internet só aquilo que você não tem preocupação que rode o mundo, que o mundo inteiro veja. Porque, irmãos, caiu na internet, é público. Pode ser que tu esteja num grupo só de amigos, pode vazar e ser público. Então, você precisa ter cuidado como você se comporta, como você é visto, não só no presencial, mas na internet também. Então, cuidado, meus irmãos. Outra coisa que ele fala no versículo 9, consciência limpa. Isso significa eu ter uma boa avaliação de mim mesmo. E isso, meu irmão, só é alcançado com a ajuda de Jesus e de pessoas piedosas, pessoas que andam com Jesus. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz isso, irmãos. A Bíblia diz que a igreja serve para isso. Nós precisamos andar juntos uns com os outros, porque só a minha autoavaliação não é boa o suficiente. Às vezes me convenço que eu sou bom demais e não sou. Às vezes me convenço que eu sou ruim demais e não sou. Eu preciso da ajuda de Jesus para ter esse conceito equilibrado e de outras pessoas também que me digam, que me ajudem, que me deem conselhos, que ouçam meus pecados, orem por mim. Então, meus irmãos, ter a consciência limpa envolve eu andar com outros. E daí, de novo, vem aquela questão de se livrar do isolamento. O texto também diz que o sujeito deve governar bem a sua família, incluindo os seus filhos. E aí a gente precisa se perguntar, quem tem família junto consigo, né? Se eu estou desempenhando um bom papel em família. Estou fazendo o que Jesus esperava que eu fizesse. Especialmente se eu estou ensinando a palavra de Deus para os meus filhos. Para minha esposa, no caso do marido, se eu estou ensinando a palavra de Deus na minha família. Esse é um papel que Jesus chamou para que eu fizesse. Será que eu tenho feito isso? Eu preciso ter um bom papel na minha família. Papel de amor, mas de ensino também, de disciplina também. Papel equilibrado. E por fim, irmãos, destaco que no versículo 2, ele falou que deve ser apto para ensinar, preparado para ensinar. E todo cristão deve ensinar a palavra de Deus. Todos nós devemos nos preparar para ensinar a palavra de Deus. Não só os bispos, não só os diáconos. Todo cristão precisa ensinar a palavra de Deus. Depois, indo para o capítulo 4, versículo 1, o texto vai dizer assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ele começa o capítulo assim. Versículo 6. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Ele disse, se você ensinar os irmãos, você está ajudando eles a evitarem essa loucura que eu falei antes, os ensinos de demônios. Ensina eles e tu mesmo vai ficar nutrido, vai crescer por ensinar essas verdades para eles. Ele diz, tu mesmo vai ficar nutrido com as verdades da fé.
E o texto continua dizendo assim, versículo 7. Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, ou serve para alguma coisa. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Então, irmãos, ele está dizendo, vocês precisam se exercitar espiritualmente, se exercitar na piedade. Sejam pessoas que se exercitam na piedade, na conexão com Jesus e também no ensino dessa piedade. Então, o cuidado com o ensino é um chamado importantíssimo, que exige dedicação e também coragem. Porque, irmãos, de novo, acontece aquilo de você, às vezes, estar junto com um irmão, que você está vendo que o camarada está pisando na bola, está errando, e você não faz nada. Exige coragem de ensinar, exige amor, mas exige coragem também de dizer, meu irmão, olha só, eu estou vendo que tu está te prejudicando isso aqui, preciso te ajudar, preciso te dizer que seria bom que tu melhorasse aqui nessa coisa, que tu mudasse o foco, eu posso te ajudar nisso. Então, irmãos, ensinar exige coragem, e é uma baita tarefa que Jesus nos deixou. O versículo 10, 1 Timóteo 4 ainda, se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. E Timóteo era alguém jovem, e aí Paulo segue dizendo assim, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação, ao encorajamento e ao ensino. Então ele disse, Timóteo, por mais que tu seja jovem, você precisa pregar. Ordene, leia publicamente as Escrituras, encoraje o pessoal, ensine, porque isso vai fazer bem para ti, tu vai ser nutrido e tu vai ajudar esse povo a andar com Jesus, a honrar a Deus, a viver as coisas melhores que tem na vida. Mas tenha coragem para fazer isso e não pare, não pare. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 em diante diz assim, quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos. Mas depois ele diz assim, mas instrui também homens que sejam fiéis para multiplicarem esse ensino, para instruir outros homens. Timóteo, crie uma cadeia de ensino da Bíblia. Crie uma cadeia de ensino da Bíblia. Ensine pessoas e encoraje essas, como eu estou te fazendo, a pregarem para outros, a ensinarem outros a andarem no padrão de Deus, a honrarem a Deus. Meus irmãos, Jesus está chamando todos nós para fazermos isso. Todos nós aqui somos chamados para sermos homens fiéis, que permanecem fortificando-se com Jesus, cuidam da sua vida espiritual, mas também fazem ir adiante. Porque é sério, irmãos, nós precisamos preparar os próximos para que busquem a Jesus mais ainda, porque nós não podemos deixar essa peteca cair, né? Como botaram a semana passada. Né? Não podemos deixar isso descer, meu irmão. Nós precisamos fazer avançar. E vai exigir que nós estejamos nos preparando e ensinando. O texto continua dizendo, participe dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Seu objetivo é fazer isso, é fazer o que agrada aquele que o recrutou, que é o quê? Honrar a Deus, honrar ao nosso Senhor, honrar ao nosso Pai, fazendo o que agrada a Ele. E Ele disse, vocês me amam quando fazem os meus mandamentos na prática. E nós queremos, irmãos, honrar o Senhor, amar o Senhor de verdade. Essa carta tem uma coisa interessante. O nome Timóteo significa aquele que honra a Deus. Que Jesus levante muitos Timóteos aqui, meus irmãos. Que hoje seja um dia marcante na nossa vida, em que a gente vai sair para um novo nível de honra a Deus. Um novo nível de coragem
para ensinar a palavra de Deus, um novo nível de dedicação nessa rede de crescimento espiritual. Então honremos a Jesus, combatendo o bom combate, como Paulo encorajou lá no capítulo 1. Né? E aí, irmãos, para isso a gente precisa fazer aquela pergunta de novo. O que eu acho bonito, que eu sei que é certo, mas eu não tenho feito, mas eu não faço? Que o Senhor me falou hoje, que eu sei que é bom, que é o correto, mas porque talvez eu não goste, talvez eu não ore o suficiente, eu não tenho feito. O que eu preciso crescer? E segunda questão, Paulo disse para Timóteo, fortifique-se na graça, transmita o que ouviu e faça discípulos. E leve esses a fazerem outros discípulos. Ensine a palavra de Deus. E aí vem uma pergunta, eu tenho honrado a Deus ensinando a palavra de Deus? Eu tenho ensinado a palavra de Deus com aqueles que vivem comigo? Eu tenho ensinado a palavra de Deus para aqueles que convivem, não só na minha casa, mas no meu dia a dia, que cruzam o meu caminho? Eu preciso honrar Jesus nessa missão que Ele me chamou para fazer. Honrar Jesus, então, sendo uma pessoa melhor, vivendo a santificação, mas também honrar Jesus pregando, ensinando o Evangelho, ajudando as pessoas também a viverem a santificação. Irmãos, isso não é fácil. Isso exige coragem. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Da maneira certa, com amor, mas precisamos ensinar a verdadeira palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Sim? Então eu te convido a gente ficar em pé e orarmos sobre isso. E hoje nessa ceia vai ser um tempo de nós respondermos ao Senhor sobre essas duas coisas, sobre santidade, sobre santificação e sobre sermos Timóteos, aqueles que honram a Deus, não só cuidando da própria vida, mas pregando o Evangelho, mudando a cultura local, fazendo a diferença. Irmãos, eu tenho conversado com os líderes da igreja sobre algo. Nós, irmãos, olhamos para Jesus e para os apóstolos, nós não vemos eles fazerem nada relacionado à política. Eles viviam debaixo de um regime opressor, extremamente opressor, regime romano. Não fizeram um movimento sequer com relação à política. Irmãos, líderes espirituais, na nossa compreensão bíblica, não se envolvem com política. Se quiserem se envolver com política, devem deixar a liderança espiritual. Então eu estou fechado com os líderes aqui da igreja, irmãos, de que nós não curtimos políticos nem partidos, nós não seguimos, nós não compartilhamos, nós não nos identificamos com nenhum político e nenhum partido. Porque nós acreditamos, irmãos, que esse movimento que está acontecendo aqui hoje, esse é o movimento que vai transformar uma nação inteira. Um movimento de pessoas comprometidas em honrar a Deus e levar a mensagem de Deus, a cultura do reino de Deus adiante para muitas pessoas. Então eu quero te convidar a viver isso como uma solução não só para o Brasil, para o mundo. Nós precisamos continuar a crescer nesse movimento. E Jesus está com uma expectativa grande sobre o que tu vai decidir hoje, sobre como tu vai decidir honrar mais a Ele com a tua vida, com a tua santificação e também com a pregação do Evangelho de Deus. Então, vou convidar vocês agora, nós participamos da ceia, tendo isso em mente. Eu queria que tu já te preparasse falando com o Senhor. A Bíblia diz que antes da ceia a gente se examina, né? A gente fala com Deus. Então eu queria que tu já estivesse falando com Jesus sobre isso. O que Ele te falou que você precisa ter como um alvo maior, áreas da tua vida que precisam ser aprimoradas, precisam de arrependimento, de transformação, mas também pessoas para quem você deve pregar o Evangelho, ensinar a Bíblia, e você não tem feito. Queria que Jesus te levasse a pregar para mais pessoas, a pregar mais profundamente, a pregar o Evangelho ainda mais do que tu tem feito. Então que tu possa ouvir algo de Jesus nesse tempo agora, tempo de você fazer essa reflexão aí com o Senhor. Jesus veio para a mesa para estar com cada um de nós hoje, e Ele nos ama demais, fez muito por nós, nos encorajou hoje a darmos passos maiores na direção dEle. Então é tempo de nós agradecermos o Senhor, o amor que Ele teve por nós, morrendo em nosso lugar,
o amor que Ele tem, tentando sempre nos encorajar, nos ajudar a avançarmos mais, a vivermos melhor. Então, um tempo de gratidão agora. Vamos comer o pão, agradecendo ao Senhor pela salvação e pela graça dEle sobre nós. Eu conheci uma missionária cadeirante, Bernadette, tinha movimento só da cabeça, fazia viagens dificílimas pelo mundo. Numa dessas viagens, fizeram uma viagem longa em estrada de chão, ela já sente dores parada, sentia muitas dores. E o marido dela, o Jeff, disse: amor, não vamos continuar, vamos desistir, vamos voltar. E a resposta dela para ele foi: eu ainda não estou sangrando. Eu ainda não estou sangrando como ele sangrou por mim. Nós precisamos, meus irmãos, nos sacrificarmos mais pela pregação. E eu queria que nós bebêssemos esse cálice dizendo: Jesus, eu vou fazer mais. Eu vou me sacrificar mais para que as pessoas ouçam de Ti, do Teu amor, do Teu Evangelho. Vamos beber o cálice dizendo para Jesus nosso próximo passo. Jesus, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque foi o Senhor que nos escolheu. Por isso é um privilégio, Deus, termos esse tempo na Tua presença, podermos te chamar de Pai, podermos viver tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, seus planos, seus projetos, seus sonhos, Pai. Ó Deus, e cabe a nós fazer a nossa parte. Pai querido, nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Nos ajuda, Senhor, a encontrar o alvo certo. Nos ajuda a focar somente no alvo, deixando as distrações de lado, deixando aquilo que nos atrapalha de lado. Pai querido, fortalece os nossos joelhos nessa noite. Fortalece os nossos pés nessa noite. Fortalece as nossas mãos nessa noite. Pai, fortalece os nossos corações nessa noite. Que possamos viver tudo aquilo ao qual o Senhor tem para cada um de nós. Pai, muito obrigado, Pai. Que nessa semana possamos decisivamente, Pai, tomarmos passos em direção ao Teu reino. Em nome de Jesus, que tenhamos essa semana, Deus, ó Pai, uma semana abençoada, uma semana que possamos nos lembrar de tudo aquilo ao qual o Senhor falou conosco nessa noite. Em nome de Jesus, nós te louvamos, glorificamos, porque a palavra é tua, o propósito é teu, e nós queremos estar alinhados contigo, em nome de Jesus. Que você possa aplaudir a Ele, a Ele.